A paz do Senhor para a sua vida. Boa tarde. Que Deus lhe conceda graça em nome de Jesus Cristo. Às vezes, nós criamos tantos padrões para a nossa vida e não analisamos os critérios desses padrões. Muitas vezes, nós nos tornamos escravos das próprias regras e padrões que criamos para a nossa vida. Se vai necessário analisarmos a base dos padrões que criamos, se não são correntes que vêm para nos escravizar. Precisamos saber fazer as escolhas nesta vida. Precisamos entender que sempre existe, não digo absolutamente, mas na maioria das vezes existe opções, existe escolhas, existe entre os caminhos um que é melhor que o outro. Não estou falando de salvação e perdição, pois nesse caso Jesus é o único. Jesus não é uma opção, ele é o único caminho. Mas o que estou falando na vida, na maioria das áreas sociais, filosóficas, espirituais, ministeriais, familiar, conjugal, em várias circunstâncias nós temos opções, mas como escolher? É a melhor ou a mais necessária? É preciso analisar isso. Para entendermos isso, nós precisamos não apenas descobrir regras, precisamos ter o discernimento para compreendermos melhor que destino tomar na vida. Precisamos compreender, vou repetir, que destino tomar na vida. Então, julgando cada situação, julgando cada coisa, sem contrariar os princípios da palavra. O que importa é que as nossas decisões e atitudes, elas não podem contrariar ou fugir da palavra de Deus. Falo como um cristão, falo como alguém que estou lutando para fazer aquilo que agrada a Deus, apesar das minhas falhas como ser humano que tenho a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1 e o versículo 23. Mas de ambos lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Paulo diz que ele deseja estar com Cristo. Estar com Cristo, isso para ele era algo especial. Era bem melhor do que ficar aqui na terra. Mas ele diz, eu julgo mais necessário, melhor estar com Cristo. Mas é mais necessário, ele não está dizendo necessário deixar Cristo, a ideia de partir, a ideia de ir para a glória, a ideia de ser arrebatado ou de morrer, ou no caso de uma morte estar com Cristo, para ele é melhor, sendo através do arrebatamento ou não, para estar com Cristo é bem melhor do que ficar nessa terra de sofrimento. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar vivo, ficar na carne, ficar vivo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo na fé. Estar com Cristo, partir dessa vida, estar com Cristo, nos garante uma permanência eterna com Ele, de alegria, de paz, de gozo, sem corrermos risco. Mas o apóstolo Paulo ele analisa
a igreja está no início, pessoas correndo o risco de serem enganadas pelos falsificadores da palavra, falsificadores da fé, aqueles que causam o mal contra a igreja. As pessoas inexperientes poderiam sofrer gravemente na mão dos ferozes, dos algozes, dos carrascos, dos torturadores. Então ele diz: eu julgo necessário ficar com vocês, melhor é partir, estar com Cristo, mas eu julgo necessário ficar com vocês para proveito de vocês. Então, pegando esse princípio, nós como cristãos precisamos analisar nas circunstâncias em que nós temos duas opções. Às vezes você pensa logo, qual é a melhor? E isso é um raciocínio lógico. Isso não é errado por si mesmo. A questão é, mas o que é mais necessário devido ao momento, devido à circunstância, devido à carência, à emergência, à urgência? O que é mais necessário nas circunstâncias da vida? Se você tem duas opções ou mais, julgue a mais necessária. Nem sempre a melhor coisa a ser feito, mas a mais necessária. Quando nós entendemos esse princípio, compreendemos o seguinte: Jesus morrer na cruz foi a melhor coisa a ser feito? Não, mas por que ele morreu? Porque era necessário morrer. Ser perseguido pelo evangelho é uma coisa boa por si mesmo? Não, mas continuar pregando, mesmo correndo risco, evangelizando, sob perseguições e afronta, mesmo dentro dessa circunstância, se faz necessário. Alguém sair daqui do Brasil e pregar em um país fechado, que é contra o evangelho, isso é uma coisa boa por si mesmo fazer, sendo que corre o risco de morrer antes de ganhar uma alma? Por si mesmo é algo bom? Não. É a melhor coisa a ser feita, ser perseguido por causa da pregação? Não. Mas se faz necessário pregar. E por isso, alguém vai, os missionários. Existem funções, existe emprego que você executa, que você trabalha, empresa que você está, que não é a melhor empresa, não é o melhor cargo, não é a melhor função. Mas por que que você está lá? Porque é mais necessário, nessas circunstâncias, tomar essa posição ou permanecer nesta posição. E aí você diz o quê? No dia em que eu encontrar algo melhor, eu deixo isso aqui e vou para outro lado. Porque, apesar de não ser a melhor coisa, você permanece, porque é necessário devido às circunstâncias, às necessidades, à carência. Então, lembre-se bem, isso é um princípio que serve para todas as áreas da vida. Quando tiver opções, escolha o que é mais necessário. O que é mais necessário, às vezes, é sofredor. O que é mais necessário, às vezes, nos dá prejuízos em certas áreas, perseguições, afronta. O que é mais necessário nem sempre é de gozo. Então, por exemplo, nós que somos cristãos, qual é a melhor coisa ao amanhecer a se fazer? Comer um pão com um cafezinho com leite, colocar um queijo, requeijão, uma mortadela, quem sabe? Muitas pessoas gostam, eu também gosto. A melhor coisa para o seu paladar, o desejo que aflora naquele momento da sua carne, qual a melhor coisa é se alimentar com café quentinho,
Mas às vezes você diz assim: não vou tomar o café, que tanto desejo, estou com muita fome, vou fazer algo que é mais necessário, vou me consagrar hoje, eu vou jejuar. Você tem a opção, de não jejuar e de tomar o seu café pela manhã, mas você entende que é mais necessário se consagrar naquele dia. A melhor coisa não é a consagrar no sentido natural da vida humana. A melhor coisa é tomar o seu café. Mas você diz: não, neste momento o que é mais necessário, apesar da minha carne, o diabo, as circunstâncias não serem favoráveis, eu vou me consagrar. Precisamos então de discernimento, irmãos. Queridos, na vida precisamos discernir. Não se preocupar tanto com regras, com normas que nós criamos, que a sociedade cria. Perceba-se que aquilo que você julga mais necessário e aquilo que é a melhor coisa a ser feito, as duas coisas não podem fugir do padrão bíblico. Não fugindo do padrão bíblico, julgue o que é mais necessário. Se entre tudo isso você analisar que você não tem uma necessidade em que você deixa o que é melhor para o necessário, faça aquilo que é o melhor. Mas quando existe uma situação, mesmo desagradáveis, mas que ela no momento é uma necessidade extrema, é uma necessidade que você tem, escolha pelaquilo que é necessário. Devemos tomar o exemplo de Cristo. Jesus, quando foi orar, nas suas últimas orações, quando ele estava aqui na terra, antes da morte, como homem, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus estava desejando morrer em uma cruz? Claro que não. Jesus não via a hora de chegar no momento do escravo nas suas mãos e nos seus pés? Claro que não. Todavia ele disse: seja feita a tua vontade. Ele mesmo entendeu que a melhor coisa a ser feita naquele momento era participar do seio do seu Pai. Estar do lado do seu Pai, estar em alegria ao lado do seu Pai. Mas ele compreendeu também que era necessário morrer pelos pecadores. O Jesus morrer em uma cruz não foi um ato de prazer pela morte. Não quer dizer que ele fez isso com tristeza em si, mesmo em aflição. Mas em Hebreus capítulo 12, no versículo 2, se não for memória, diz que Jesus desprezou a afronta que fizeram a ele, pelo gozo daquilo que ele estava ali esperando. A morte era um momento que trouxe tristezas, depressão profunda em Cristo, mas ele viu que era necessário fazer isso e suportou fazer isso que era tão necessário pelo gozo que lhe era proposto pelo Pai. Lembre-se bem, escolha muitas vezes aquilo que é mais necessário. É sofredor? Talvez, mas o que te espera é bem melhor. Escolha o que tiver de escolher pelo que é necessário para o teu próprio bem, para o nosso bem. Socorra alguém que carece da sua ajuda. Talvez não é a melhor coisa a fazer. A melhor coisa a fazer é fazer o que é seu. Olhar para si. Mas olha para a direita ou à esquerda e vê se não tem alguém que está sofrendo mais do que você. Vai pelaquilo que é mais necessário. Escolha. Escolha você ou a outra pessoa. O que é mais necessário? Para encerrar, existe um escritor que eu não me lembro o nome dele agora, que ele escapou, foi livre. Ele estava
num navio, no Titanic, e ele, quando estava boiando, estava então com seu colete salva-vida, ele percebeu que tinha um pecador, ou melhor, alguém se debatendo nos últimos momentos de vida sem o colete salva-vida. E ele então perguntou: já conhece a Cristo? Para aquela pessoa que estava fazendo barulho nas águas. Ele salvo em Cristo. E a pessoa disse: não sei quem é Jesus, não sou salvo, não conheço a Cristo. E aquele homem disse: então eu sou salvo em Cristo, vou partir daqui, mas eu vou dar o meu colete salva-vida para você. E você, quando sair daqui, se converta a Cristo, dê o testemunho da tua salvação. Aquele missionário que estava no Titanic, então, transfere o seu colete salva-vida. Isso não é suicídio, tá? Isso é dar vida pelo outro. Ele então: olha, eu já sou salvo, você ainda não. Te dou o meu salva-vida. E deu salva-vida para aquela pessoa. Aquele homem se converteu, se tornou um missionário, ganhador de almas, escreveu livros. Há poucos dias eu doei esse livro na Escola Bíblica Dominical através de sorteio para um de nossos jovens aqui na nossa igreja. O que era melhor para ele naquele momento? Entrar num bote, esperar salvação do corpo, ser resgatado do mar como outras centenas de pessoas, né? Centenas de pessoas foram livres através do resgate. Ele sabia que poderia sobreviver, mas ele achou mais necessário salvar alguém. Entenda a mensagem. Nas circunstâncias que vive o nosso país, o que é a melhor coisa? O que é mais necessário? Deus te dará graça. Fique na paz. Se gostou desse comentário, compartilhe com seus amigos. Às vezes, a escolha não é pelo que é melhor, mas pelo que é mais necessário. Abraço!